Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos veem sempre nessas entrevistas aqui pelo nosso canal do YouTube, o Família Amor e Cuidados, sempre trazendo gente interessante que tem novidades para contar para a gente. E hoje eu vou conversar com um jovem que fez uma live conosco que foi muito bem, e é o Gustavo Alves Ribeiro. O Gustavo Alves Ribeiro, ele fez um curso muito interessante que é chamado Ciência do Esporte, lá na Unicamp, né? E ele também fez uma especialização em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, Doença e Envelhecimento, lá na USP, né? Então, esses dados mostram como o nosso querido Gustavo pode nos ajudar muito com uma série de questões que a gente vai debater com ele. A primeira coisa porque ele vai falar muito de sedentarismo, de exercício, de melhoria para a saúde com isso, como é que ele vê essas questões, quando é que a gente pode usar, não usar, qual a importância do exercício, né? E aí, então, Gustavo, vamos começar conversando com qual é a tua visão e como é que o sedentarismo pode afetar o nosso corpo? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui, né, dessa entrevista no canal e poder contribuir um pouquinho acerca de um assunto que é muito importante, que é a atividade física, ainda mais nesse âmbito que nós estamos, né, de uma pandemia. Acho que isso só tende a acrescentar aí para os nossos ouvintes. Agradeço demais o convite do professor. Para mim é uma honra estar ao seu lado, né, nessa entrevista, e espero poder contribuir aí com o pouco conhecimento que eu tenho acerca desse papel do exercício para a nossa vida. Falando do sedentarismo em si, eu acredito que existem diversos aspectos que nós podemos levantar que o sedentarismo impacta diretamente na saúde do ser humano e dentro do âmbito da família. Acho que o principal dele é o aumento do IMC, né? A gente está mais inativo, nos leva a ter um balanço energético positivo crônico. Então, IMC é índice de massa corporal, não é isso? isso, Então, perfeito. quando IMC, falar alguma sigla, daí você repete. Índice de massa corporal é uma coisa muito interessante, que é a relação entre a estatura e o peso dividido pela estatura ao quadrado, que dá um número muito interessante da distribuição no corpo, não é isso? Então, a sigla a gente sempre vai traduzir, desculpe, tá bom? Mas legal. isso, vamos lá. Então, dentro do âmbito da família, a inatividade ela traz uma série de prejuízos, né? Então a gente pode constatar os principais desses prejuízos como sendo o aumento do tempo inativo, que vai fazer com que as pessoas gastem menos calorias, e isso faça um balanço energético positivo crônico, que pode levar ao aumento de peso e uma série de repercussões fisiológicas, né, no nosso corpo que vão culminar em ter mais propensão a doenças relacionadas à obesidade, por exemplo. Também a gente pode elencar como um ponto do sedentarismo a falta de convivência que o esporte nos traz. Então, o papel do esporte na resiliência, na convivência ali com outras pessoas, isso é prejudicado também no sedentarismo, fora uma série de repercussões mentais, psicológicas e mais fisiológicas que a gente poderia elencar aí com esse sedentarismo. Tá bom. Agora, você estuda isso, eu fiquei muito entusiasmado com umas coisas que você fala, você tem uma série de coisas para mostrar. Quais são as diretrizes que a gente pode usar para essas atividades físicas? Vamos falar primeiro nos adultos, depois a gente vai falar para as crianças também, né? Quais são essas? O que você sugere? O que você acha que é importante? Como é que as pessoas têm que entrar nesse? Porque existe muito sedentarismo, né? Pessoas que se acomodam, pessoas que. E começar, às vezes, é difícil, né? Você tem que dar o primeiro empurrão, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que antes da gente realmente falar de crianças, jovens e adolescentes, que acho que é um papel que a gente vai falar muito importante hoje, a gente deve se falar de adultos, né, que são, acho que, os nossos principais ouvintes hoje, até porque são eles que vão dar o exemplo para as crianças e jovens de como se fazer essas atividades físicas dentro de casa, levar essas crianças e jovens para um complexo esportivo e estimular elas a realizar atividade física. Então, as diretrizes que a Organização Mundial da Saúde recomendam
para adultos hoje é pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbia, de leve a moderada. Aeróbia seria uma caminhada, corrida, atividades que a gente estimula mais o nosso condicionamento cardiorrespiratório, tá? Isso na semana, e mais 2 vezes de exercícios que vão estimular o fortalecimento muscular. E aí pode entrar exercícios de musculação. Então, são essas as recomendações para os adultos hoje. E só te perguntar uma coisa, Gustavo. Quando você fala 150 a 300 minutos, nós estamos falando de 2h30 a 5 horas de exercício. Tem gente que faz isso, dá tempo de fazer isso. Precisa ser diretamente ou pode ser dividido, um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco... Isso dentro de uma semana, professor. Então, bom, é numa semana. Uma semana, exatamente. Então, a gente não falou em quanto tempo, né? Ou seja, em uma semana... 300 horas por semana, divide isso por 7, né? Vai dar 4 horas por dia, né? Mais ou menos. 300 minutos, perdão. 300 minutos, isso. 300 minutos são 5 horas, né? Então, isso. Então divide... 1 hora por dia, de segunda a sexta, ou entre 30 e 40 minutos todos os dias de atividade aeróbica, que seria o caminhar, pedalar, algo do tipo, e mais 2 vezes na semana um exercício de fortalecimento muscular. Como é que é esse exercício de fortalecimento? Como é que você faz? O que você recomenda? A própria musculação, né, a atividade de treinamento resistido que a gente fala, ela entra muito bem. O Pilates, que a gente consegue desenvolver um treinamento com carga, também é um exercício muito legal, porque esse tipo de exercício vai estimular nossas unidades motoras, que são muito importantes em vários processos de prevenção de perda de massa muscular que ocorre ao longo do nosso processo de envelhecimento, pois todos nós estamos envelhecendo. Né? Não, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, fazer caminhada 1 hora por dia, que você falou, né, durante 5 dias, né? Acho que todo mundo faz. Agora, esse exercício muscular é com aparelho? Você tem que ir no lugar que faz? Ou você faz em casa? Existem as 2 opções. Não necessariamente a pessoa precisa ir até um espaço, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos. A gente já vê diversas estratégias e possibilidades para você estar realizando o exercício dentro de casa, até mesmo com orientação de profissionais de educação física, né? Então, existem diversos aplicativos, canais em YouTube, redes sociais que as próprias academias e profissionais de educação física e esporte desenvolveram para que a gente possa desenvolver esses exercícios de fortalecimento muscular até mesmo dentro de casa, como, por exemplo, utensílios domésticos, sacos de arroz, materiais de produtos de limpeza, que a gente pode utilizar para estar fazendo esses exercícios com as crianças, adolescentes, adultos e também com os idosos. Quanto tempo é esse exercício muscular, mais ou menos, por dia? 40 minutos em média já está dentro das recomendações. Por semana? 40 por semana? E 2 vezes na semana, de 40 minutos. Então são 80, né? São 1h30, mais ou menos, né? 1 hora e pouco. É legal. Agora, já que a gente falou nisso, de exercício, de fazer tudo isso, vamos voltar a uma questão que eu acho importante para você já entusiasmar as pessoas que estão nos assistindo. Quais doenças se potencializam, ou melhoram, ou pioram, com o sedentarismo e o confinamento, né? O que nós estamos fazendo quando a gente manda fazer exercício? Tem uma fase de prevenção, né? Você faz para quem está com saúde e está fazendo para ter boa frequência cardíaca, boa respiração, um índice de massa corporal adequado, etc. Agora, quais as doenças que pioram se você não fizer exercício? Vamos lá. A inatividade física, assim como a gente comentou, ela gera um quadro no nosso corpo que é propenso à inflamação. E essa inflamação causada pela inatividade física, ela piora diversos âmbitos do nosso corpo. A gente pode pensar em âmbitos osteomusculares, que aí a gente fica mais suscetível a ter osteoporose, por exemplo, diminuição de massa muscular, que seria a atrofia muscular ao longo dos anos, isso pode prejudicar movimentos, a pessoa fica com dificuldade de fazer atividades do dia a dia, diária. Em âmbito cardiovascular, a gente pode pensar em doenças relacionadas a
o nosso coração, então AVC, as doenças coronárias, todas as doenças que estão relacionadas O ao AVC nosso seria sistema. cerebral, né? Seria Sim, o acidente sistema vascular cerebral. E o coração seria o infarto, né? Agora, me diz sim, uma coisa infarto. interessante. Quando você fala que o exercício melhora a atividade anti-infecciosa, qual que é o mecanismo que ocorre aí? O que está acontecendo no corpo? Por Vamos que lá. melhora? O papel do exercício na imunidade é muito importante, porque ele libera alguns hormônios que a gente chama de hormônios do bem-estar, né, que são serotonina, melatonina, hormônios que regulam a nossa imunidade e libera algumas substâncias que a gente chama de natural killers, que vão combater os patógenos e fazer com que o nosso sistema imune fique Natural mais killers forte. são os assassinos naturais, né? Vamos traduzindo para as Isso, pessoas, né? Deixa eu te exato. falar, é interessantíssimo isso que você fala, a gente conhece um pouco isso, mas você está sendo muito adequado. Uma coisa que sempre eu acho interessante quando você fala dos hormônios, né? A serotonina, né? Nós sabemos, você, eu e muita gente, que quando você faz exercício bem, você se sente bem, né? Você se sente feliz, alegre, por causa da serotonina, né? Esse é um dos hormônios que traz bem-estar, né? E a produção de serotonina está associada a exercício, né? E tem gente que fica dependente, né? Fica fazendo exercício porque não para, né? Você é dependente de exercício físico, Gustavo? Olha, eu não me considero dependente. Eu vou até ir um pouquinho antes aqui na minha infância, né? Eu sou filho de médica, psiquiatra, e meu pai foi atleta. E eles dois foram os grandes responsáveis por me estimular na prática de atividade física. E essa é uma história interessante, porque a gente já pode voltar no início da nossa entrevista, que a gente falou da importância do papel dos pais, né? Então, eles me influenciaram diretamente a ser amante do esporte, a praticar atividade física, sabendo de todos esses benefícios, mas não porque eles me obrigavam a fazer, porque eles já sabiam dessa importância e praticavam. E eu, por simplesmente seguir o exemplo deles, né, acabei virando um amante do esporte e trabalhando com isso. E Então, o que você faz de esporte? Qual que é o teu esporte? eu vim do basquete, eu fui atleta de basquete, né? E desde os meus 14, 15 anos pratico musculação e alguns outros esportes que são corrida, bike, natação por hobby. Tá Mas bom. eu, Mas você ainda eu faz sempre... exercício, você ainda faz. Você anda de bicicleta bastante? Bicicleta não muito, é mais musculação e corrida mesmo. Mas eu E o ando um seu pai pouco, era sim. atleta, e o que seu pai fazia? Basquetebol também. Ah, ele jogava basquete? Que legal. Sim. Mas jogou na seleção brasileira ou não? Não, não. Só categorias de base aqui do interior de São Paulo Tá mesmo. bom, tá bom. Não, é porque eu tenho alguns amigos e alguns clientes aí que são esportistas famosos do vôlei e do basquete, o pai que eu estava conhecendo o seu pai diretamente. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, nessa mesma linha que a gente está falando, né? Quando você fala que eles podem potencializar essas doenças, existe alguma contraindicação nessas doenças de praticar esporte? Você tem que parar ou você acha que melhora? Existem algumas especificidades que a gente tem que respeitar quando a pessoa já é doente, né? Então, alguns quadros, por exemplo, cardiovasculares, que a gente tem que ter um controle de intensidade do exercício. Então, existem algumas variáveis do exercício que a gente tem que controlar, que são o volume, a frequência, que a gente comentou das diretrizes, e a intensidade é uma variável muito importante. Então, todos devem fazer exercício, esse é um consenso, mas respeitando dentro das particularidades, se a pessoa for uma doente coronariana, por exemplo, a gente tem que respeitar uma intensidade de faixa de frequência cardíaca que ela não apresente riscos para a prática do esporte. E aí, quem é que faz isso? Quem é que faz essa avaliação para saber qual exercício que se adapta a alguma pessoa? Você é um deles? Você faria isso? Você faz isso? Existem profissionais, né, que fazem testes cardiorrespiratórios, por exemplo, em clínicas, os médicos do esporte, né, seria a primeira etapa. Então, fazer um exame eletrocardiograma em esteira, que é importante para determinar as faixas de exercício que você pode ou não praticar, para descobrir, né, se tem algum risco ou não, e a partir da liberação desse médico,
vem para a mão do profissional de educação física ou de ciências do esporte, para que a gente possa, então, junto com essa pessoa, auxiliar o melhor caminho para ela seguir. Você tocou num ponto que é muito curioso e muito legal, porque eu sei que você fez um curso super especial lá em Limeira. Você tocou. Qual é a diferença entre o professor de educação física e o cientista do esporte? Os dois fazem parecido a mesma coisa? Você pode ser um professor de educação física, você? Essa pergunta eu ouço, acho que quase todos os dias, É, porque não é um curso muito comum, né? As mas pessoas é não muito interessante, né? Mas, basicamente, o profissional de educação física ele pode atuar na licenciatura, então ele pode ser um professor de educação escolar, né, na formação de pessoas através da educação física, e também pode atuar na área da saúde, rendimento e ciência. O bacharel em ciências do esporte, não. Nós somos apenas bacharéis, mas o nosso curso ele foi desenhado nessa parte científica com uma carga horária muito maior. Então, a gente tem aí uma base de fisiologia, de matérias que estão ligadas à área da saúde e ciência acerca do esporte maior para estar atuando nas áreas de rendimento, de condicionamento físico e na área de pesquisa em relação ao esporte também. Ou seja, o teu mercado de trabalho é na área de pesquisa e de ciência e de assessoria, às vezes até num clube, trabalhando junto com o fisioterapeuta, junto com o professor de educação física, medindo essa questão. É isso, né? Exatamente. Hoje, falando da minha atuação, né? Hoje eu trabalho em um clube aqui de Limeira, no qual eu sou preparador físico de categorias de base de basquetebol e voleibol, né? De crianças e adolescentes, e instrutor de musculação, personal trainer. Então, eu não poderia, por exemplo, atuar na escola. Ok, eu acho que ficou muito legal a tua explicação e é interessante esse profissional que você é, que a tua escola formou, ele é muito comum no Brasil? Tem muitas escolas com esse curso ou é uma raridade? Não é muito comum. Atualmente tem a Unicamp, né, com curso de Ciências do Esporte, e um curso de esporte na USP, em Ribeirão Preto. São Só? os dois únicos. Lá fora é muito comum, né? Em outros países a gente vê mais esses cursos relacionados à saúde e performance. Lá tem outro nome. Mas Ok. aqui no Brasil é relativamente novo. E nessa linha que eu estou te falando e conhecendo um pouco a tua atividade, me ocorreu uma pergunta que eu sempre faço para algumas pessoas, já dei entrevista em televisão para profissionais da área esportiva, principalmente de futebol, me convidavam para falar. Eu sempre fico curioso da confusão que se faz entre esporte, exercício físico e competição, né? Quer dizer, tem que ganhar medalha, tem que ser o primeiro da classe, tem que correr, tem que ganhar, tal. E as pessoas esquecem que, antes de chegar a tudo isso, o esporte é fundamental, né? Você vê a competição, essa competição assim, que as pessoas se desgastam, brigam, ficam... Como é que você vê essa questão da influência competitiva dentro do esporte? Eu acho que essa questão é muito interessante da gente levantar realmente, porque existem diversos níveis, né, de prática esportiva e atividade física. Falando de atividade física, é tudo que a gente faz: subir escada, andar até o trabalho, caminhar, andar de bicicleta, tudo isso a gente classifica como atividade física. O que seria exercício físico ou esporte? Algo que seja orientado com o objetivo. Então, eu quero praticar exercício físico para melhorar a minha saúde, para melhorar o meu corpo, para eu ter uma atividade que vá me fazer bem. E o alto rendimento é uma categoria que se difere dessas outras duas, porque ele deixa de ser saudável. A gente até fala que o esporte de alto rendimento, muitas vezes, todos esses benefícios que a gente citou para atividade física e esporte, muitas vezes eles são extrapolados ou até são, de uma maneira, prejudicados por conta da gente estar exigindo do nosso corpo num nível tão grande, de tão esforço físico e mental, que isso pode até, essa liberação hormonal que a gente comentou, por exemplo, ele, ao invés de liberar hormônios do bem-estar, vão liberar os hormônios do estresse, como, por exemplo, o cortisol, num âmbito tão alto, que vai fazer com que essa pessoa piore diversos aspectos da saúde. Então, a gente tem que olhar bem para o exercício e saber a dose e resposta certa para cada pessoa, pensando
antes de medalha na saúde. Não, então, você até já falou um pouquinho de um tema que a gente ia pegar um pouquinho, essas considerações da atividade, né? O que você já disse antes, né? Ver a frequência, ver quais são o que a gente deve medir e tal. Agora, e nos idosos, muda muito essa discussão? Em relação aos adultos, muda pouca coisa as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Continuam-se os 150 a 300 minutos de exercício aeróbio, mais 2 vezes na semana de exercício de fortalecimento muscular, mas são inseridos exercícios de equilíbrio e coordenação motora, porque no processo de envelhecimento, a partir dos 60 anos para frente, a gente tende a perder capacidades motoras e neuronais que são importantes para realizar atividades do dia a dia. Então, esse tipo de exercício da gente testar a coordenação motora, memória, tudo isso na atividade física vai fazer com que a gente envelheça de uma maneira melhor e não sinta tantos efeitos que são inerentes ao processo de envelhecimento. Inclusive, o tempo, né, de exercício muda bastante nos idosos, né? Você diminui essa carga, né? Você continua com as 300 minutos por semana nos idosos? De 150 a 300, sim, continua, mas a gente muda um pouco as outras variáveis, que seriam intensidade, a gente diminui, então tem que ser um exercício mais leve a moderado, né? Então as caminhadas são muito sugeridas, e os exercícios de fortalecimento voltados para a prevenção de quedas, equilíbrio, por exemplo, que são coisas que a gente costuma inserir muito no programa de treino para o idoso. Está muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho nós falamos da questão genérica, né? Mas vamos falar um pouquinho do sistema nervoso e do cérebro, né? O que realmente o exercício pode favorecer essa questão do exercício? Como é que o exercício melhora a atividade cerebral, tranquiliza, libera endorfina, faz você se sentir melhor? Como é que é essa questão dentro da produção hormonal, né? Aquilo que você já falou, melatonina, serotonina, né? Cortisol, adrenalina nas competições, né? Que são hormônios importantes, que em crianças têm um papel importante, a gente pode depois tocar isso, mas no adulto não necessariamente, eles criam um estresse, né? Um estresse tóxico que chega até a criar problemas cerebrais, né? Como é que você vê essa questão ao nível cerebral e do sistema nervoso como um todo? Sim. O exercício físico, de maneira geral, ele é benéfico para o nosso sistema nervoso cerebral por alguns fatores. A gente já elencou aqui, né, a liberação de alguns hormônios que nos dão sensação de bem-estar, e isso vai prevenir algumas desordens mentais, como ansiedade, depressão e transtornos aí de ordem mais psicológica, mas também existem alguns mecanismos mais fisiológicos, como, por exemplo, a produção de proteínas. Eu vou elencar aqui uma que exerce um papel bem importante, que é o BDNF, que em português é fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator é uma proteínazinha liberada principalmente no nosso hipotálamo, que é uma área do nosso cérebro, e ela é responsável pela neurogênese e neuroplasticidade, que seria nada mais do que a expressão de novos neurônios no nosso cérebro e faça com que esses neurônios consigam desempenhar o seu papel necessário, seja ele para memória, aprendizagem, e tudo isso, a gente, inclusive, foi um trabalho que eu apresentei lá na minha graduação, num projeto de iniciação científica, no Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, que a gente conseguiu, através de exercício físico, estimular essa via produtora dessa proteína no cérebro e ver que o exercício tem um papel bem importante no estímulo dessa proteína ser mais ativa no nosso cérebro. Então, contribuindo também com controle de apetite, por exemplo, que essa área cerebral também é responsável. Então, acho que falando no nosso sistema nervoso central, a gente pode elencar essas duas coisas: a neurogênese e neuroplasticidade e a liberação desses hormônios que são relacionados ao bem-estar. Essa coisa que você falou, eu acho tão interessante. Seguramente algumas pessoas que estão nos vendo devem já ter tido essa experiência.
Eu me lembro que eu tinha um problema de uma artrose no ombro há um tempo atrás e doía muito e tal. Aí uma fisioterapeuta que me tratou, ela me dizia isso, que eu precisava fazer exercício, mesmo com outras partes do meu corpo, que eu ia melhorar da minha dor. No começo eu não acreditava. Eu falei, não vem com essa história, não. Tem que mexer no meu ombro. Aí o pessoal da cirurgia queria operar meu ombro e tal. Ela falou, não, você vai começar a fazer exercício aqui comigo. Aí eu ia, fazia uma série de exercícios. E ela não mexia no meu ombro. Eu falei, mas você não vai mexer no meu ombro? Não, pode ficar sossegado. E realmente deu certo, porque realmente à medida que eu andava, caminhava, fazia exercício, perdi peso por causa disso e tal, melhorei, né? É exatamente isso que acontece, né? Você, entre aspas, além de você ter esse hormônio que te ajuda, você quase que esquece aquele local de dor, né? O teu corpo começa a se sentir mais movimentado, a produção de hormônios de serotonina e essa proteína aí maravilhosa. É isso que acontece? Estou explicando direitinho, você concorda? Perfeito. Acho que o contexto geral a gente pode dividir aí o nosso corpo em partes, né? Mas ele é um só. Então, tudo que acontece nas extremidades se conecta com o nosso cérebro, que é o responsável por liberar essas proteínas, hormônios, e eles são liberados na nossa corrente sanguínea e a gente não consegue controlar para onde eles vão. Então, isso vai fazer com que todos esses benefícios, a prática do exercício, o próprio aumento da frequência cardíaca e a ativação muscular vai desencadear essa produção hormonal e neurológica e vai fazer com que a gente tenha todos esses benefícios de dentro para fora e de fora para dentro com o exercício. Não, é muito legal isso, porque a gente vê esses esportistas famosos aí que a vida inteira fizeram grandes competições, eram pessoas felizes, né? Dificilmente eram pessoas depressivas, doentias, tal. Às vezes tinha também, mas a gente só via nos esportes altamente competitivos as sequelas motoras, né? Os machucados, as lesões de joelho, as lesões, famoso ombro do tenista, o joelho do jogador de futebol. Eu joguei futebol, eu tenho os dois joelhos operados, né? Tenho Sim. prótese nos dois joelhos, porque eu jogava futebol, inclusive, bastante tempo, tal, lá em Santos, onde eu morei. O recomendável, pelo que você está me dizendo, não sei se você concorda com isso, é que é praticar exercício sim, mas não com muita competição, né? Ou sim? A competição, Você gosta dos profissionais do esporte? Sim, eu adoro os profissionais, mas eu tento separar, né, o esporte para a saúde e qualidade de vida e o esporte do alto rendimento, porque eu vejo que a grande maioria dos esportes, muitas vezes, eles estão desligados da saúde. A gente vê principalmente em competições de longa distância, por exemplo, os atletas de Ironman, por exemplo. É um esforço tão grande que a gente percebe ao olhar para esses atletas que eles estão mais envelhecidos do que as pessoas normais. Então, todos esses efeitos que deveriam ser benéficos no esporte de alto rendimento, a gente tem que ficar meio atento a isso, né? E a vida útil desse atleta é pequena, como você comentou. E é interessante também a gente ver que quando esses atletas se aposentam, a grande maioria deles tem uma série de repercussões fisiológicas negativas também por conta desse esforço que eles fizeram por muito tempo. Mas falando da competição, eu acho que é muito importante a gente elencar que a competição ela é sim benéfica, inclusive pensando em crianças, adolescentes, no qual eu atuo no clube, por exemplo, a gente aprende muito, né, competindo. Acho que a gente aprende a compartilhar, a perder, ganhar, coisas que vão nos formar como cidadãos melhores. Mas também a gente tem que tratar a competição de uma maneira carinhosa para que ela não seja exacerbada também e fique mais O que me propício à preocupa lesão. muito, aí entra a minha experiência pediátrica de muitos anos, é interessante quando a família esquece que aquele menino, aquela menina, tem seus limites, né? E às vezes eles se projetam na criança e querem que ele seja um campeão, né? E me diz o seguinte, além desses hormônios que são produzidos ao nível cerebral, como é que funciona a questão ao nível da coluna vertebral, ao nível dos nervos periféricos? Isso é benéfico? Existem muitas lesões provocadas por esses exercícios? Sim, a gente, falando dos benefícios primeiro, eu acho que o exercício físico, principalmente o de fortalecimento muscular, ele é extremamente importante para que a gente possa
manter, né, os nossos discos de coluna fortes, rígidos, então a musculatura que a gente chama central do nosso corpo, né, que a gente chama de core aqui no esporte, que é abdômen, lombar, elas são extremamente importantes para que a gente previna, por exemplo, doenças posturais que são muito comuns. Hoje as pessoas, na maioria das atividades, trabalham sentadas por muitas horas ao longo do dia. A gente já volta a falar aqui do mundo sedentário que a gente tem hoje, né? Então, as pessoas ficam muito tempo sentadas e o exercício físico tem esse papel de tentar melhorar essa postura. Então, vale salientar que uma das recomendações, por exemplo, para cada 1 hora sentado, seria 10 minutos em pé. E a gente vê que a grande maioria das rotinas de adultos, até de adolescentes e crianças hoje, é muito distante disso. 10 minutos em pé parado ou andando? Fazendo alguma atividade. Quer dizer, em pé. Sentado 1 hora e 10 minutos caminhando, andando, passeando. Agora, esse caminhar também, Gustavo, isso é a minha dúvida que eu tenho. Tem que ser uma distância boa, ou você pode andar dentro de casa durante 10 minutos, faz isso, faz aquilo, vai no banheiro, vai na cozinha, pega água, volta. Isso é suficiente? Suficiente, 10 minutos ativos, que é não ficar sentado. Se você levantar e subir uma escada, pegar alguma coisa no quarto, isso já é o suficiente para que os seus discos da coluna alinhem novamente e essa liberação de circulação para a periferia já restabeleça e melhore essas questões também. Você sabe que eu me lembro que uma época que eu precisava emagrecer um pouco, um recado que me deram era, no meu trabalho, na minha casa só tem 2 andares, mas eu morava num apartamento na época, ele falava, suba sempre pelo menos 1 andar e desça 2, né? Nunca ande de elevador, a não ser que você vá andar 6, 7 andares, né? Isso ajuda, né? Você está fazendo exercício, descendo. Eu vejo no shopping, por exemplo, crianças jovens, todo mundo na escada rolante, ninguém sobe pela outra escada, né? É um negócio engraçado, essa sociedade mudou a vida das pessoas, né? As pessoas vão na padaria em 2 quadras, vão de carro, né? Ou de moto, né? E não vão a pé. Tem a questão da segurança, é verdade, tem esse medo todo que as pessoas têm. Mas eu gosto muito de caminhar, caminho bastante sempre que eu posso. Mas eu vejo pessoas da minha família que realmente não fazem isso, né? Agora, e a questão da falta de atividade física levando a alterações, por exemplo, do cortisol, que é um hormônio fundamental lá no cérebro, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. A atividade física tem um papel muito importante, como a gente falou, na produção de hormônios que são hormônios do bem-estar, né? E esses hormônios, por sua vez, controlam essas regiões que são responsáveis por diminuição do estresse. Então, o cortisol é um hormônio que a gente chama de hormônio do estresse, né? Então, quando ele aumenta no nosso organismo, a gente está mais propenso a ter ansiedade, depressão, algumas doenças neurológicas relacionadas a isso também. E o exercício físico tem um papel importante na regulação dessa liberação também de cortisol. Então, quando a gente aumenta a nossa frequência cardíaca e o nosso nível circular sanguíneo de algumas dessas moléculas, o cortisol, a longo prazo, tende a estar mais controlado, né? Essa desregulação proporcionada pela inatividade tende a estar mais controlada. Isso faz com que a gente mantenha níveis bons de cortisol e que a gente não esteja mais propenso a ter essa ansiedade. Então, a gente até fala que o exercício físico, ele desestressa muitas vezes, né? Então, muitas pessoas que trabalham muito em escritório e tal, usam o exercício como uma válvula de escape. Mas, fisiologicamente, ele realmente tem esse papel de controle dessas vias hormonais. Uma coisa que eu estudei bastante, Gustavo, não sei se você viu alguma coisa sobre isso, eu estudei bastante uma coisa que se chama de estresse tóxico precoce na infância. São lesões cerebrais provocadas pela liberação de adrenalina na suprarrenal e pelo cortisol ao nível do hipotálamo e do cérebro. E a gente sabe que nessa idade de grande desenvolvimento cerebral, com grande divisão de celular, novos contatos entre os neurônios, novas sinapses, parece que quando você libera adrenalina e cortisol em grande quantidade por estresse, porque você não foi cuidado, porque você chora, ninguém te atende, porque a mãe não está te pegando no colo, não está te amamentando, você pode ter lesões cerebrais, alterações neuronais e diminuição de sinapses.
Isso, inclusive, tem a ver com muitas coisas que a gente sabe que acontecem na infância, de dificuldades de ir bem na escola, agressividade, etc. A minha dúvida, porque eu nunca estudei isso, não sei se você tem como me responder isso, se essas lesões cerebrais provocadas pelo cortisol e pela adrenalina em crianças podem existir também em adultos. Pode? Você tem essa informação ou não? Eu acredito que sim, sem dúvida. Essa discussão foi uma das discussões levantadas na live anterior pela professora Cibele, inclusive, né, que foi muito interessante. Essa toxicidade do uso de telas e esse aumento, né, do nível de ativação cerebral que pode se comparar até com o uso de drogas, muitas vezes. Eu até fiquei impressionado, ela falando dos dados, né? Ativação neuronal Mas aí no ela estava falando uso. do uso de telas, né? O que eu queria saber é se no exercício, como a gente, crianças não atendidas, se as pessoas que não conseguem fazer exercício bem, se elas têm dificuldade, se esse cortisol provocado pode dar isso também em adultos ou não? Ou em crianças também que fazem exercício? A falta, né, do exercício por si só já nos deixa mais propenso a ter esse aumento de cortisol. Então, acho que faz muito sentido, fisiologicamente, a gente pensar que tanto para a fisiologia da criança e adolescente, quanto para a do adulto, o exercício é neuroprotetor nesse sentido também. Isso é interessantíssimo, porque bate com uma informação que a gente tem usado, inclusive na Sociedade Brasileira de Pediatria e na academia, que eu presidi, que crianças que na escola não vão muito bem, e você começa a insistir de voltar ao professor particular, estuda e tranca ela e briga com ela, vão pior do que crianças que não estão indo bem e você põe para jogar futebol, para brincar, para fazer exercício, para ir em lugares verdes. A resposta dessas crianças no estudo é melhor quando elas praticam exercício. Inclusive é melhor quando na escola onde elas estão, existem mais áreas verdes, mais abertas, e o confinamento em sala de aula, obrigando essas crianças, não, você tem que aprender, então estuda mais, etc. E tal, é pior. E os meninos e as meninas que praticam mais esporte, geralmente têm mais facilidade na escola. Nessa linha do cortisol que você está colocando. Eu acho sensacional isso. Tanto é assim que há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou um documento sobre exercício para criança e verde, né? E a gente começou a fazer receitas verdes. Eu, inclusive, no consultório, entrego uma folhinha para os pais e para as mães sobre prática de esporte. Olha, ele tem que passear, ele tem que ir no jardim, em vez de ir para o shopping, vai passear um pouquinho, joga futebol com ele, joga voleibol, joga basquete e tal, né? Os baixinhos a gente manda para futebol, né? Porque é o esporte que eles gostam mais. Eu que era baixinho, jogava mais futebol. Eu me lembro de uma história de que o pessoal ia fazer teste para ver se ia ser jogar basquete ou voleibol num determinado lugar. Eles tinham que passar embaixo de uma rede ou de uma fita com 1,85 m. Se não batesse na fita a cabeça, podia sair embora, porque não ia jogar voleibol mais nem basquete. E eu tenho 2 colegas, amigos, 2 clientes que são jogadores famosos de voleibol, que trazem os filhos para me ver, que montaram uma escola de voleibol e estão entrando nessa linha. Não, pode ser, pode jogar baixinho voleibol também, né? Vai ser levantador, provavelmente, né? Porque não dá para ser meio de rede, né? Não, eu falo isso para você. Mas você acha que isso tem a ver? Não é uma ideia que poderia ser feita? Sim, sim, eu acho que é interessante, mas eu acho que os esportes hoje eles estão muito mais inclusivos do que antigamente, né? Então essa situação que você colocou dos baixinhos nem poderem fazer os testes, acho que isso já caiu por terra, porque a gente vê hoje até no alto rendimento jogadores, por exemplo, na NBA, que são baixos, mas são armadores excelentes. Bom, os armadores de basquete, baixo entre aspas. Os armadores baixinhos têm 1,80 m, né? Quanto você tem de altura, Gustavo? 1,91. Hã? 1,91. Puxa vida, por isso que chama armador americano de baixinho, tem 1,85 m. Os armadores americanos, uma vez a minha filha mora nos Estados Unidos, eu fui ver um jogo de basquete, pai, aquele baixinho armador, que baixinho, o cara era bem mais alto que eu, né? Mas para eles é baixinho. Agora, os caras que jogam lá na frente tem 2,10, 2,5, né? Então, bom, mas tudo bem. Mas isso tudo tem a ver com essa parte científica que você faz tão bem, com a questão da socialização do esporte, né? Da participação. Com certeza, eu acho que é um âmbito, esse esporte de participação que a gente fala, atividade física de participação, que seria realmente incluir o esporte para todos, é uma coisa que cada vez mais exige estratégias tanto dos governantes para
fazer, né, com que a sociedade seja mais ativa, pratique mais atividade física. No âmbito educacional, eu acho que ainda deveria se estimular mais que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso a todas as práticas de maneira igualitária, né? Porque a gente vê ainda um sistema educacional que não faz com que a educação física seja algo tão prazeroso assim. E como você comentou muito bem, o esporte, antes de mais nada, ele deve ser prazeroso. Então, não tem por que um pai exigir que um filho jogue futebol se ele gosta de nadar, por exemplo, e vice-versa. Eu acho que o esporte, antes de mais nada, a atividade física, ela tem que ser prazerosa. Muitas vezes as crianças se desestimulam por essa pressão dos pais de que eles devem fazer, eles sabem dos benefícios, mas a criança, muitas vezes, ela seria melhor estimulada fazendo uma caminhada ou jogando tênis, ao invés de estar num esporte como futebol, basquete, que são mais comuns no Brasil, né? Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado, sim, Claro. e estimular, sempre salientando do exemplo dos pais para essas crianças e jovens de uma maneira bem natural. E assim como eu tive esse exemplo dentro de casa, né? Então, o meu pai, ele não obrigava que a gente fosse junto com ele no clube realizar atividade física. Ele ia no clube realizar atividade física dele, a gente, estando lá, via que aquilo era bacana, benéfico, e a gente acabou, eu como meu irmão também, que é um irmão mais velho, que fez ciências do esporte também, a gente seguiu essa área porque a gente entendeu que o esporte é benéfico tanto para a nossa saúde quanto para a saúde de todos. E a gente tem que olhar para ele com esse cuidado. Vamos passar para duas coisinhas rápidas. Primeiro, uma coisa aqui interessante. Nós falamos dos hormônios, você passou assim rapidamente pela melatonina e a gente não comentou. A gente sabe que o exercício físico também ajuda na liberação mais tardia da melatonina à noite, né, para dar sono. Quem faz bastante exercício tende a dormir melhor, não é isso? É por causa da melatonina também? Sem dúvida. O exercício físico, os estudos científicos já têm corroborado que ele exerce um papel central, né, no metabolismo e na liberação da melatonina e faz com que o ciclo sono-vigília seja mais equilibrado. Então, quando você tem um gasto energético proveniente do exercício maior durante o dia, você tende a chegar mais preparado, mais cansado para quando abaixar a luz do sol e essa liberação de melatonina for iniciada e aumentada, a gente está com o nosso corpo mais preparado para receber e ter o nosso sono antecipado de uma maneira mais eficiente, né? Isso é uma das coisas que se diz também para que a gente não use telas durante a noite e reduza a iluminação da casa, porque tudo isso vai prejudicar que a gente tenha essa liberação de melatonina ok, em ordem, e que o sono seja benéfico, né? Agora vamos baixar para o meu meio de campo aqui, onde eu trabalho, né? Que são os bebês e as crianças menores. A gente recomenda exercício em bebê para ele engatinhar, manda os pais colocar coisa no chão para ele se revoltar. Como é que você vê esses exercícios em bebês e crianças maiores? O que os pais devem fazer? Como é que você trabalha isso? Perfeito. Existem também recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde para cada faixa etária. Então, bebês de 0 a 1 ano, eles devem ter pelo menos 30 minutos de atividade física leve. O que seria isso? O engatinhar, como você comentou. Então, aqueles tapetinhos que a gente tem em tatame, que a gente pode colocar o bebê para ele tentar se virar, tentar descobrir o chão, é necessário. Então, deixar esse bebê só no colo ou no carrinho não é aconselhável, tá? O tempo de uso de tela nessa faixa etária deve ser 0. Então, nessa primeira infância, né, que a gente chama, que são os primeiros 1000 dias, do 0 até os 2, 3 anos, é 0 de uso de tempo de tela. De horas de sono, é necessário que essa criança tenha de 14 a 17 horas, o bebê. Eu vi que você marcou isso aqui. Você acha que os bebês dormem tudo isso? Eles dormem picado, né? Mas já, geralmente a gente acha até que 12 horas já é bom, mas depois 14 e 17, né? Essas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né?
Já quando ele tem ali, a partir dos 3 meses, aí isso baixa um pouquinho para 12 a 16, né? E as crianças de 1 a 2 anos já entra 180 minutos de atividade física leve, que aí pode ser atividades lúdicas que a gente recomenda com uso de bolas, equipamentos, né, que podem ser aí dentro de casa mesmo, como a gente está nesse âmbito de pandemia. Vale salientar que essas atividades físicas devem ser estimuladas pelos pais, tanto dentro de casa quanto fora, para ter interação com o ambiente, né, sempre respeitando todas as recomendações legais para esse momento que a gente está vivendo. Deixa eu só te Né? perguntar. Ah, desculpe. Não, eu queria te perguntar uma coisa. Desculpe se eu te interrompi. Pode Eu falar. tenho uma experiência interessante quando eu recomendo para os pais exercício físico para as crianças, sobretudo crianças maiores que já entendem a pergunta e que interagem com a gente. E eu falo, precisa correr, andar de bicicleta. Então, muitos meninos me respondem assim, tio, só gosto de jogo com bola, não vem me mandar fazer corrida assim, não. Eu gosto de bola, tem que ter uma bola. É verdade isso? As crianças preferem realmente esse jogo? Os implementos e equipamentos, eles têm uma série de fatores que fazem com que a gente interaja de uma maneira que é mais interessante para a criança. Assim como eles preferem brincar com carrinho e tudo mais, falando de esportes, se torna mais atrativo para eles algo que tem aquela interação, né? Então, jogar a bola para o pai, pegar, sair correndo atrás de uma coisa, pegar, isso tudo atinge a nossa cognição e a cognição da criança de uma maneira que é mais atrativa nessa primeira infância, sim. Eles tendem a gostar mais desse tipo de atividade. Embora as outras sejam importantes também, né? Agora, Mas só continuando. pois não, desculpe, fala. Continuar as diretrizes, então, de 1 a 2 anos, passa a ser 180 minutos, né, de atividades físicas lúdicas. O tempo de tela continua sendo 0 até 1 ano e, no máximo, 60 minutos até 2 anos. Os Né? americanos fazem 0 até 2 anos. Né? Os americanos, a Academia Americana. Eu acho que seria mais interessante a gente respeitar isso por conta do que foi levantado até pela Associação Brasileira de Pediatria, né? Nessas discussões que a gente falou aí com você e a Cibele na última live também, eu acho que antes disso não deve ser utilizado. O sono, que é um dos pilares importantes nessa idade de 11 a 14 horas, então se deve estimular esse sono e reduzir o uso de telas antes de ir para a cama. E de 3 a 4 anos continuam esses 180 minutos de atividade física lúdica e se insere mais 60 minutos de atividade física mais intensa, que seria já os esportes em si. Então, a partir dos 3 anos, é importante inserir essa criança numa atividade mais esportiva que vai exigir um pouco mais desse sistema muscular dela que está se formando nessa fase. Eu acho que é muito... Fala, eu te interrompi. Os jovens de 5 a 17 anos, aí a gente já entra com atividades já aeróbias também, que é muito importante, pelo menos 60 minutos de atividade moderada, e também as atividades de fortalecimento muscular de 2 a 3 vezes na semana, de maneira gradual, respeitando o desenvolvimento motor. Só para que algumas pessoas estão nos assistindo, pais, mães, avós, tal, que querem ajudar os netos e os filhos, define a atividade aeróbica e não aeróbica. Qual é a diferença? Vamos lá, aeróbicas seriam atividades que estimulam mais o nosso sistema cardiovascular. Então, uma atividade contínua, como, por exemplo, caminhada, corrida, bike, né, pedalar, tudo isso a gente classifica como aeróbica, que vai ser uma atividade de duração média ou longa, que a gente vai manter a nossa frequência cardíaca ali por um período. E a atividade anaeróbica que a gente fala, ou vamos colocar aqui como de fortalecimento, seria uma atividade mais intensa, que vai estimular essa criança a ter mais unidades motoras ali. Então, pode ser o esporte de uma maneira mais intensa, ou o próprio exercício que a gente fala muito hoje, que é treinamento funcional, que é simular as atividades do dia a dia, mas com implementos, como a sobrecarga, estimulando essas crianças a já se preparar para o sistema músculo-esquelético receber os... Falando uma coisa assim bem pragmática, musculação em criança é recomendada? Criança, não.
mas a partir ali da adolescência, né, que a gente vê 14, 12, a partir dos 12, 14 anos, a gente já pode se utilizar a musculação como uma estratégia e deve ser utilizada para que essa criança passe, né, pela maturação, que aí a gente vê já a puberdade ocorrendo de uma maneira mais eficiente. Então, é recomendado, mas tendo controle por um profissional de educação física ou ciência do esporte da intensidade. Então, a dose e resposta, como a gente já comentou no início da nossa conversa, deve ser bem controlada, ainda mais falando da criança e do adolescente. Então, a gente, Gustavo, estamos assim chegando no final do nossa conversa, falta 4 minutos, e eu queria muito que você desse aquela resumida final. Eu vi que você colocou coisas interessantíssimas aqui sobre o benefício do exercício físico e esporte para crianças e adolescentes. Vamos lá, eu cito e você fala alguma coisa. Ajuda a incorporar hábitos saudáveis, boa alimentação e hidratação. Por quê? Bem rápido. Muito importante, porque quando a gente faz esporte, atividade física, o nosso corpo ele pede que a gente se alimente mais. Então a gente até brinca. Quando a gente pega uma criança nadadora, por exemplo, parece um leão. Ela tende a se alimentar mais e as escolhas tendem a ser melhores também. Então a minha esposa é nutricionista e a gente vê, ela tem clientes, por exemplo, lá adolescentes e crianças, que quando ela insere e ela pede para essa criança fazer o esporte, é natural que essa criança vá tender a ter uma alimentação melhor por conta disso também. Agora, vamos mais rápido para dar para ver tudo. Combate à obesidade infantil está na cara por quê? Né? Perde energia, perde caloria, etc. e tal. Diminui o risco de doença... Né? O aumento de gasto calórico em si. Isso. Né? Para ser bem objetivo, porque tem coisa interessante aqui. Diminui o risco de doenças mentais. E aí? Toda essa liberação de hormônios que a gente falou eles previnem, né, as doenças que são aí degenerativas para o nosso sistema nervoso central. E a socialização também, né? Quer dizer, a criança entra em atividade com outras pessoas, tal, né? Estimula a convivência em grupo, né? Óbvio. A primeira aprimora a cognição. Por quê? Aumento de proteínas e neurotrofinas que vão estimular a produção de novos neurônios e novas conexões. Muito bom. Desenvolve a coordenação motora, também é mais ou menos óbvio, né? Um tipo de treinamento, né? Ajuda a desenvolver a consciência corporal e o sistema psicomotor de crianças, isso é maravilhoso, né? Reduz os sentimentos de depressão e ansiedade e promove o bem-estar psicológico, isso é sensacional, né? Realmente, essa coisa da depressão, sobretudo nós fizemos uma entrevista de depressão infantil com o Ivan Capelato, que é meu amigo, é um psicólogo, nós escrevemos um livro juntos, né? Que é o Cuidado, Afeto e Limites, uma combinação possível, e o Ivan colocou muito bem essa questão da depressão infantil. E a gente percebe crianças com raiva, bravas, com dificuldades de obedecer e tchau, e que não fazem esporte, tem uma tendência maior a se deprimir também, né? A exercício também libera hormônios do prazer, serotonina, etc. e tal. É isso? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Aí eu já falei isso que você pôs aqui no final. Pode ajudar a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. Isso a gente já sabia e eu estimulo muito meus alunos. A aprendizagem é muito visível mesmo. Prepara para lidar com frustrações. Eu tenho uma frustração, eu adoro basquete e não sei jogar basquete. Vamos lá. Você já preparou para a vida, né? Que a gente sempre vai encontrar frustrações aí, e o esporte a gente está direto ligado com isso também. E o mais importante que você pôs no final aqui, que eu concordo plenamente, é a disciplina, né? Ensina a respeitar regras, né? Essa é uma coisa interessante no mundo de hoje, né? Um mundo tão difícil que nós estamos vivendo, com as pessoas, parece que não querendo obedecer nada, achando que tem direito a fazer qualquer coisa. E a prática esportiva ensina que você tem que usar regras importantes, né? E esses 3 minutos finais agora, queria deixar você à vontade para falar alguma coisa que você acha interessante desse seu trabalho, dessa nossa entrevista, coisas que eu não te perguntei e que você gostaria de falar para a gente comentar e acabar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que passar aí para finalizar essa entrevista seria que realmente o esporte ele deve ser para todos. Então, se a gente pensa desde o desenvolvimento ali do nenenzinho até a grávida, a gente não falou disso, ela deve realizar atividade física.
e passando por todo o processo de envelhecimento, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Até porque os primeiros 1000 dias que você falou incluem a gravidez. Eu trabalho com isso. Então, na Gravidez com gestação, 40 semanas, 280 dias. Primeiro ano 365, segundo ano 365, somando tudo dá 1010 dias. São os primeiros 1000 dias. Eu falo muito sobre isso. E a grávida, quando ela faz exercício, ela também está fazendo exercício para o filho dela. E ela está passando pela placenta esses hormônios todos que o cérebro dela produz quando ela faz exercício. Muito interessante. Então, todos esses efeitos benéficos, neuroprotetores, neurofisiológicos que a gente citou, eu acho que a gente deve buscar isso ao longo da nossa vida e passar isso de geração para geração. A gente vê uma sociedade que, de maneira, falando de exercício físico, ela está regredindo, então o tempo sedentário ele aumenta, ainda com esse cenário que a gente está vivendo aí de Covid, ele se potencializou, né? Então, a gente tem que pensar nessa dosagem de exercício, essa dose e resposta, assim como é necessário ter bom senso para a dose de uso de telas, por exemplo, a gente tem que ter bom senso na dose de utilização de exercício, como a gente citou aqui, para que a gente possa passar por esse processo de envelhecimento de uma maneira a ter todos esses benefícios e passar isso para as crianças e jovens. Então, eu pretendo ter filho em breve e eu quero que ele entenda o exercício físico não como uma obrigação, mas como algo que ele vai ter que passar, e se ele quiser não tomar remédio lá na frente, ele vai ter que usar o exercício como remédio ao longo da vida toda dele. E para fechar, eu acho que esse princípio, né, do cuidado e autocuidado, a gente tem que ter com nós mesmos. Antes da gente pensar no nosso filho, a gente tem que pensar na gente. E é um princípio que até eu coloquei lá na live que a gente realizou, que é o da máscara de oxigênio. Então, antes da gente, quando um avião despressuriza, a primeira coisa é colocar a máscara de oxigênio em nós mesmos, antes de colocar no nosso filho. Então, acho que nós cuidando da nossa saúde e passando isso para os nossos filhos de uma maneira natural, eles tendem a seguir esse exemplo e esse contexto tende a ser mais proveitoso e mais natural para todos. Gustavo, muito obrigado, viu? Eu tenho uma grande simpatia por você, até de paralelo, porque gosto muito também da sua mãe, a Carmen, acho ela uma profissional maravilhosa. Um abração para ela, para o seu pai, que deve ser grandão igual você, assim, né? Então, foi ótimo para mim saber que eu sou, assim, para você, um super baixinho, porque eu tenho 1,70 m, e você acha que um armador da NBA é baixinho? Não brinca comigo, não faça isso comigo, não, tá bom? Um abraço, cara. Muito obrigado. Um grande abraço na mamãe e no papai, tá? Um grande abraço. Tchau. Foi uma honra. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Eu aprendo muito sempre aí. Aprendi na live, aprendi muito agora na entrevista com você. Espero que seja a primeira de muitas e que só tenho a agradecer mesmo o convite e que a gente possa agregar aí para a saúde de muitas pessoas ainda. Tá ótimo. Um abraço para você. Tchau. Obrigado. Tchau.